No vídeo de hoje nós vamos falar 10 curiosidades sobre a tela A Noite Estrelada. Se você caiu aqui no canal por esse vídeo, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e aqui nesse canal você encontra todo o conteúdo de História da Arte para se preparar para aquela prova da escola, para o vestibular, para a prova do Enem. Se você for universitário e estiver fazendo aí algum curso que tenha História da Arte na ementa de conteúdos, também sejam muito bem-vindos. E vocês também, professores que utilizam os nossos vídeos nas aulas, quero dar assim muito obrigado porque isso ajuda muito a divulgar cada vez mais o nosso trabalho. Então vamos lá para o conteúdo que é isso que interessa. Vamos falar então sobre uma das mais icônicas e conhecidas obras de Van Gogh, que é A Noite Estrelada. Essa tela ela é cheia de curiosidades, cheia de coisas legais para serem ditas, e nós escolhemos 10 curiosidades para falar sobre essa obra tão maravilhosa. A primeira curiosidade é sobre o local no qual ela foi pintada. Então vamos voltar um pouquinho, contar um pouco da história Para vocês, a moto passou? para vocês entenderem um pouco mais sobre a situação em que ele se encontrava quando ele pintou essa tela. No inverno de 1888, Van Gogh teve um surto psicótico e arrancou um pedaço da orelha. Quer saber um pouquinho mais sobre esse acidente? Assiste um vídeo meu que eu falo sobre a vida do Van Gogh e explico como tudo isso aconteceu. Você vai entender um pouquinho melhor. Procura aqui embaixo, tá? Ele então teve um surto psicótico, cortou a orelha em 88. Em 1889 ele estava internado num hospício em Saint-Rémy-de-Provence. E lá, nesse quarto, ele pintou essa tela. Então ele estava internado por conta de tudo isso e ele utilizava a sua pintura como forma de extravasar tudo aquilo que ele se sentia. É uma forma também dele se comunicar com o mundo, já que esse tipo de comunicação para ele era muito difícil. Então com a pintura ele poderia se expressar e expor tudo aquilo que angustiava, toda aquela visão de mundo que era diferente de muitas outras pessoas e que o tornava tão especial e tão incompreensível. Então essa obra foi pintada, apesar de apresentar uma paisagem tão ampla, tão liberta, dentro de um quarto de um hospício. E em uma das suas cartas ao Theo, que era seu irmão, ele disse o seguinte: esta manhã eu vi o país da minha janela, muito antes do nascer do sol, com nada além da estrela da manhã que parecia muito grande. E a outra é sobre o possível horário que ele tenha pintado. Então muito se especulou sobre aquelas estrelas amarelas e aquela estrela maior que parece uma lua, que parece um sol. E muitas pessoas achavam que ele estava pintando o nascer do sol ou o pôr do sol. Por isso aquela imagem, né, daquela Estrela, as motos estão trabalhando hoje, né? aquela estrela maior, né, que não se sabe ao certo que seja, possivelmente seja realmente o Sol, por isso que ela é tão amarela e tão brilhante. Na verdade, ele representou ali uma metáfora, ele fez uma representação muito mais simbólica de um céu, de uma noite estrelada, do que a noite em si. Então, como a gente sabe, Van Gogh usava muito de subjetividade e de simbologia nas suas pinturas para se expressar, então foi uma forma que ele encontrou de representar um céu cheio de estrelas. Pode ser bem no começo da noite, pode ser no finzinho da noite, mas o que importa é que ele representou uma visão muito própria e subjetiva sobre um céu estrelado. E a terceira curiosidade é sobre as grades da janela que ele retirou totalmente da sua pintura. Então, de onde ele visualizou aquela paisagem, ele veria as grades da janela do seu quarto. Em todas as 21 telas que ele pintou, das paisagens que ele viu da janela desse quarto, ele nenhuma colocou as grades. Então, uma outra forma de representar essa tal liberdade que foi citada na curiosidade anterior. Então ele não colocou o que aprisionava ele colocou uma visão muito mais interior, muito mais subjetiva dele da paisagem e não realmente como ele via, senão ele colocaria com certeza aquelas grades.
E por incrível que pareça, para Van Gogh, A Noite Estrelada não foi a principal ou a melhor tela que ele pintou. Ele chegou a afirmar em uma das cartas a Theo que A Noite Estrelada era um erro, que ele estava tentando ali fazer as estrelas e o céu de forma proporcional, porém ele começou a errar as estrelas e elas ficaram muito grandes, tomaram uma proporção muito maior do que deveriam. Então, na visão dele, aquela tela não foi muito bem feita, não foi assim uma das suas principais obras-primas. Inclusive, ele chegou a afirmar que A Noite Estrelada nem comunicava muita coisa interessante para ele. Olha que legal. E foi uma das obras se tornou uma das obras mais famosas de toda a carreira do artista, porque até hoje é alvo de muitos estudos. E a quinta curiosidade é sobre a sua representação de turbulência, de agitação. Então, uma das coisas que mais chamam a atenção, além do brilho das estrelas, o tamanho e o contraste entre o azul e o amarelo, são aquelas ondas que foram representadas no céu, meio que imitando uma movimentação causada pelas nuvens, pelo vento, enfim, é uma forma de representar a agitação. E eu citei na curiosidade passada que essa tela sempre foi alvo de especulações entre a classe cientista, entre os curiosos e as pessoas que estão ligadas ali à arte, principalmente pela forma com que ele representou a agitação e a turbulência. Então, muitos cientistas tentam definir, colocar formas para representar ou para definir o que seja uma turbulência, e Van Gogh, de uma forma extremamente subjetiva, de uma forma extremamente pessoal, conseguiu representar com pinceladas curtas, expressivas e carregadas de cores essa questão da turbulência e da agitação. E com certeza essa agitação do céu da noite estrelada representa o próprio estado de espírito do artista. Então, como ele estava se recuperando de um surto psicótico, era assim que ele se percebia, como uma pessoa muito agitada, cheia de turbulências e inquietações. Ele conseguiu representar a si mesmo naquele céu totalmente estrelado. Eu sempre afirmo para os meus alunos em sala de aula que todas as obras de Van Gogh são autorretrato. Tanto o vaso com os girassóis, quanto qualquer paisagem que ele tenha feito, qualquer retrato de outra pessoa ou um próprio autorretrato que ele tenha feito, tudo parte de um ponto de vista muito pessoal dele. Isso é muito característico. Então a gente consegue enxergar muito do Van Gogh em todas as telas que ele pintou. A curiosidade número 6 envolve várias simbologias que estão por trás dessa tela, né? Então, nós temos uma relação muito forte do Van Gogh com a cor amarela, justamente a cor que mais contrasta com toda a tela, que é a cor das estrelas e a cor daquela imagem maior, que é uma lua, sol, estrela, enfim. O amarelo despertava sensações no Van Gogh, ele tinha uma relação muito próxima. Em algumas cartas que ele enviou para o irmão Theo, ele chegou a afirmar que ele estava alguns dias sem se alimentar e o que o fazia permanecer em pé, o que o sustentava era a cor amarela. Obviamente que ele não comia tinta amarela, mas ele se alimentava da energia do amarelo que ele utilizava para pintar. Uma outra coisa é aquele arbusto que está na frente, aquele cipestre que está na frente no primeiro plano. E aquele cipestre tem toda uma simbologia que envolve a morte. Então ele está em primeiro plano e muito maior, é uma das figuras maiores, se não a figura maior que está presente na tela Noite Estrelada. Sem falar da turbulência da noite, né, daquele céu que já foi dito anteriormente, que com certeza faz toda uma simbologia ao redor do estado de espírito no qual o próprio Van Gogh se encontrava. Uma outra coisa interessante é a comparação entre a cidade de Arles, totalmente tranquila e em paz, que faz um contraste muito grande com aquele céu todo cheio de turbulência, de vento, de agitação, de pinceladas carregadas de tinta e tudo mais. E o número 7 é justamente sobre aquela estrela maior que fica no canto da tela. O que será aquilo? Será o Sol? Será a Lua? Será uma estrela que toma uma proporção muito maior? Os cientistas já afirmaram que
Possivelmente aquela estrela seja Vênus e que Vênus na primavera de 89 estava exatamente naquela posição quando Van Gogh pintou aquela tela e que ela tinha um brilho exuberante, um tamanho muito maior do que as demais estrelas. Então aquela imagem que aparece no canto da tela Noite Estrelada, na verdade não é o Sol, nem a Lua, nem uma estrela qualquer, e sim a representação de Vênus. E a curiosidade número 8 é sobre uma coisa muito interessante que eu realmente não sabia. A cidade de Arles não poderia ser vista daquele ponto de vista em que ele pintou a Noite Estrelada. Então, o que ele fez? Ele pintou o céu e colocou nessa tela um rascunho que ele havia feito da cidade, de um outro local, e fez ali uma composição que apresenta tanto coisas reais, como a noite que ele estava observando, quanto a cidade, que era uma outra observação de um outro ponto de vista, e ele encaixou ali naquela tela. Então, do quarto de onde ele estava, ele não poderia ter aquela visão que ele representou na tela da cidade de Arles. Então foi uma licença poética que ele, né, utilizou para colocar aquela visão da cidade na tela e formar assim aquela paisagem tão harmoniosa, tão bonita. E a curiosidade número 9 é sobre o estudo de um cientista russo chamado Andrei Kolmogorov, que ele tentou explicar matematicamente, na visão dele, é uma das explicações mais difíceis de se obter, é a ideia da dinâmica dos fluidos, que tem uma relação muito forte com a questão da turbulência, e ele utilizou justamente a tela Noite Estrelada para exemplificar essa ideia, esse conceito sobre os fluidos e sobre a turbulência. Eu vou ler um pedacinho aqui. O matemático russo Andrei Kolmogorov analisou a pintura para explicar o que significa turbulência. Para ele, um fluxo turbulento é semelhante a uma cascata de energia na qual grandes redemoinhos transferem sua energia para redemoinhos menores. Cientistas internacionais estudaram depois em detalhes a luminância da pintura de Van Gogh e descobriram que é um padrão distinto de estruturas de fluidos turbulentos próximo à equação de Kolmogorov. As pinceladas do período de agitação psicótica se comportam de maneira muito semelhante à turbulência fluida. Nessa fase de intenso cuidado e de muito sofrimento, Van Gogh conseguiu mostrar e explorar alguns dos conceitos mais difíceis de se entender, os mistérios dos movimentos, dos fluidos e da luz. E a 10ª curiosidade narra toda a trajetória que essa obra fez até chegar no MoMA, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York, e envolve uma personagem muito importante para a história da arte, que eu tenho quase certeza que você não conhecia, que é a cunhada do Van Gogh, a Joana, esposa de Theo. Foi ela a responsável por cuidar, por catalogar e por recolher grande parte das obras do Van Gogh que estavam espalhadas por aí e fazer, de certa forma, o seu próprio acervo. Então, ela foi uma personagem muito importante que pouquíssimas pessoas conhecem. Van Gogh nunca conseguiu vender a obra quando estava vivo. Após sua morte, sua cunhada Joana vendeu A Noite Estrelada em 1900 para um francês poeta. Logo na sequência, o poeta revendeu para o artista pós-impressionista Emily Schufenecker. 6 anos depois, a cunhada recomprou o quadro do artista para repassá-lo à galeria Oudenszel, em Rotterdam. Entretanto, a história não para por aí, e seu caminho até chegar aos Estados Unidos é bem interessante. Lily P. Bliss era filha de um comerciante de têxteis que usou sua grande riqueza para se tornar uma das maiores colecionadoras de arte moderna do início do século XX. Ao lado de Mary King Sullivan e A.B. Eldridge Rockefeller, ela ajudou a fundar o Museu de Arte Moderna de Manhattan. Após sua morte, em 1931, grande parte da sua impressionante coleção foi entregue ao MoMA. 3 obras desse acervo tiveram que ser vendidas para que o MoMA pudesse adquirir A Noite Estrelada. Com isso, desde 1941, a obra mais famosa de Van Gogh faz parte da coleção permanente do MoMA. Seu preço estimado é de cerca de 900 milhões de dólares, mas seu valor é incalculável.
Coloca aqui nos comentários quantas dessas 10 curiosidades você já sabia sobre a noite estrelada. Aproveita que tá com o dedinho aí pronto para digitar, já se inscreva no canal se não for inscrito, já deixa um like aqui nesse vídeo que ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo e compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esses conhecimentos tão legais sobre a história da arte. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.